Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal de Olho no Cristianismo. Deus abençoe você, abençoe seus familiares, seus planos, que você possa experimentar aí a maior bênção que o ser humano pode ter na vida, que é a presença constante de Cristo Jesus, guiando, administrando a sua vida, né, te indicando os caminhos corretos que você deve percorrer. É a maior bênção. Nós estamos dando continuidade aqui aos nossos conhecimentos bíblicos, né, a nossa série de temas bíblicos. E hoje nós vamos estudar um tema muito complicado, difícil, né, polêmico, mas necessário, muito necessário, que é sobre a igreja verdadeira. Nosso estudo número 8, beleza? Mas antes, se você não conhece o canal, tá chegando agora, se inscreva no canal, ative as notificações, clica aí no joinha para dar essa força pra gente, beleza? E principalmente comente nossos vídeos. É fundamental para nós, é muito importante os seus comentários, para a gente poder dialogar com vocês, beleza? Então vamos lá, olha só. Você sabe qual é a igreja verdadeira? Existe uma igreja verdadeira? Qual é? Interessante isso, hein? Uai, mas todas as igrejas podem ser verdadeiras? Será? Esse termo, né? Igreja aqui na Bíblia, ele está falando de um povo ou de uma instituição organizada? É isso que nós precisamos entender, não é? A igreja verdadeira é o tema do nosso estudo hoje. Então, uma coisa é o povo de Deus, outra coisa bem diferente é uma igreja organizada. Aí você pode estar pensando assim, ué, mas uma igreja organizada também pode ser o povo de Deus. Sim, desde que ela preencha algumas características. Se essa instituição organizada não preencher certas características descritas na Bíblia, ela pode falar de Deus, pode fazer milagres, pode fazer o que quer que seja. Doar cestas básicas, fazer projetos maravilhosos, projetos sociais maravilhosos, pode fazer o que for, que ela não será parte do povo de Deus, da igreja verdadeira. Ok? Vamos entender aqui então. Esse texto aqui, introdutório, ele é o direcionador do nosso estudo, beleza? Então você precisa acompanhar aí atentamente a nossa leitura para você não perder nada, tá bom? Olha só. Com milhares de denominações cristãs no mundo, no meio de tanta confusão religiosa, chamada pela Bíblia de Grande Babilônia, Babilônia tem um significado bíblico de confusão, tá? Podemos ter segurança de que não estamos sendo enganados? Embora as pessoas não sejam salvas pelo nome da igreja, precisamos evitar escolher uma igreja falsa. Igreja não salva, mas a igreja errada pode atrapalhar a salvação. Igreja não salva, mas Jesus, que é o Salvador, deixou sua igreja no mundo e reservou uma bênção especial para ela. Deus está despertando milhares de pessoas que estão lendo a Bíblia e percebendo que Deus diz uma coisa em sua palavra e os líderes religiosos, olha só, dizem outras, né? Outras coisas. E aí nós vamos ver isso aí hoje no nosso estudo, né? Qual que é essa igreja verdadeira? O que é que Jesus deixou para a gente e que os líderes religiosos estão fazendo diferente? Olha só. Pergunta número 1 aqui, ó. Uma igreja se torna verdadeira somente pelo fato de crer em Jesus? É isso? Então, uma igreja se torna verdadeira se falar o nome de Deus. Se você passa ali numa rua, tem uma igreja lá. Aí lá o povo tá cantando, tá louvando, né? Pregando a palavra, falando o nome de Deus, expulsando demônios e por aí vai. Toda aquela liturgia religiosa, né? Aí você passa, não, essa igreja aqui é uma igreja de Deus, elas estão com a Bíblia aberta, estão falando de Deus, né? Estão falando de Jesus, olha lá, os irmãos estão lá, todos cantando, louvando, orando, né? Adorando a Deus. Mas será que é só isso mesmo que exemplifica uma igreja verdadeira, né? Olha lá, Provérbios 14, 12. Há um caminho em que ao homem parece direito, mas o seu fim, ou o fim dele, né? São caminhos da morte.
né? Ou seja, nós precisamos entender o que está escrito aqui, o que Salomão diz para nós. Tem coisas que parecem boas, tem caminhos que ao percorrer você pode achar que ele é bom. Tem que tomar muito cuidado com os olhos, com os sentidos. Pode nos parecer algo bom, algo legal, algo proveitoso, mas ao final é perdição. Então nós precisamos entender isso e analisar à luz da Bíblia sempre quando nós formos tomar uma decisão em relação a qualquer coisa. E na vida espiritual, e ao procurar uma igreja, da mesma forma. É a palavra de Deus que vai definir para onde nós vamos. Então, na palavra de Deus tem características específicas do povo de Deus em que nós devemos procurar. Não é? Olha só, há um caminho que ao homem parece direito, em outras versões está no plural, né? Há caminhos, né, que parecem ao homem direito, mas no final são caminhos de morte. Então, devemos tomar muito cuidado com as aparências. Tomar cuidado com as aparências. As aparências enganam. Isso essa forma de falar, esse ditado aí, se tornou popular aí, ó, há muito tempo. Cuidado com as aparências. As aparências enganam. Nós não devemos julgar um livro pela capa, né? As aparências enganam. Então, há caminhos que parecem ao homem direito, mas no final são caminhos de morte. Muito bem, olha só, Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Uai, mas como assim? Que iniquidade é essa? Mas não expulsaram demônios em nome de Deus? Não fizeram maravilhas em nome de Deus? Não profetizaram em nome de Deus, em nome do Senhor? Aonde está a iniquidade nisso aí? Não é? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Outras versões diz, apartai-vos de mim, malditos, né? Vós que praticais a iniquidade. Mas como assim? Fizeram coisas litúrgicas, características da igreja, né? No avanço da missão, que é profetizar, fazer maravilhas, né? Ué, mas o que tem de errado nisso aí? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha que coisa pesada, né? Ou seja, foram falsos mestres, falsos adoradores, falsos profetas, falsos pastores e levaram muitos ao erro com as heresias, não é? Não basta só ficar cantando, louvando a Deus. Não basta só ficar orando, falando em línguas, expulsando demônios, fazendo milagres aí, esses milagres que as pessoas fazem por aí. Não basta só isso. É preciso que a vida seja transformada. É preciso que o caráter seja transformado. É preciso que o engano saia do coração. Ai daquele que fizer tropeçar um dos pequeninos de Deus. Seria melhor que não tivesse nem nascido. A palavra é bem clara. Então, Deus falará isso, Jesus Cristo falará isso. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Com os lábios me honram, me louvam, me adoram, fazem essas maravilhas aí. Mas o coração está longe de mim. O objetivo é outro. O objetivo não é me adorar, o objetivo é outro. O objetivo é a igreja cheia, templo cheio, muito dinheiro, muita oferta, muito dízimo, muita riqueza, não é? O coração está longe de mim. Com a boca, com os lábios me adoram, mas o coração está longe de mim. Então, apartai-vos de mim. Porque as pessoas podem ver essas maravilhas, porque nós não temos poder de sondar os corações, as intenções, mas Deus lê o coração. Ele lê as intenções que estão na nossa mente. Então, ele vai dizer isso porque ele está fazendo a leitura a cada dia que passa. De todos aqueles que professam o nome dele, de todos aqueles que abrem a boca para adorar a Deus. Ele está sondando os corações.
Não há possibilidade de nós enganarmos a Deus. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe as nossas reais intenções quando nós abrimos a boca para falar da palavra dele. Então, nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. E o Salomão já deixou claro aqui, ó, há caminhos que parecem ao homem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então, cuidado com as aparências. Cuidado com todo esse fervor. Cuidado com essas maravilhas, essas promessas de milagres, porque nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de Deus tem que ter uma vida transformada. O objetivo tem que ser adorar a Deus. Se da boca para fora se adora a Deus, se fazem maravilhas, mas o coração está voltado para as riquezas, para outras coisas, cheio de engano, no final vai ouvir isso aqui, ó. Pode ser membro, pode ser líder, pode ser quem quer que seja. Vai ouvir: apartai-vos de mim. Nunca conheci vocês. Não sei nem quem são vocês. Vocês nunca me adoraram em espírito e em verdade. O coração de vocês estava longe de mim. Vocês queriam templos cheios, fama, conhecimento, reconhecimento. Usaram o meu nome, usaram a minha palavra para poder garantir, conquistar fama, riqueza, mas o coração de vocês estava nessas coisas e não em mim. Vai ouvir de Deus isso. Vai ouvir do Senhor Jesus Cristo. Então lhes direi: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que coisa terrível, hein? Misericórdia, que nós possamos estar longe desse grupo. Que você e eu possamos passar bem longe deles. Misericórdia. Olha só. Pergunta número 2. O que Satanás fez com as principais doutrinas da Bíblia? Olha só. Está lá em Daniel 8, de 11 a 12. Olha só. Deixa eu pegar uma outra versão aqui para a gente poder entender aqui também. Olha. Está escrito assim, ó: e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E, deixa eu ver aqui que está bem pequenininho, deixa eu abrir minha outra versão aqui, porque a apresentação aqui está um pouco pequenininha. Deixa eu só continuar aqui para ficar mais fácil. Daniel 8, 11. Muito bem, aqui ó. Sim, e se engrandeceu até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deixado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra, melhor dizendo, a verdade. O que fez, prosperou. Olha só. E depois ouvi um santo que falava e disse ao outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? O que Satanás fez com as principais doutrinas? Ele jogou por terra. Ele usa pessoas influentes, líderes influentes, instituições para pisar a verdadeira palavra de Deus. Por exemplo, o sábado é um dos mandamentos de Deus, nós estudamos aqui já, o selo de Deus, que é pisado. Não! O sábado é do Velho Testamento. Isso não precisa mais, não. No Novo Testamento não tem referência nenhuma sobre o sábado, e etc. Começa aquela coisa. A gente sabe o que é que está por trás disso aí, né? O sábado é o dia que, economicamente, é o mais rentável. Tem um objetivo por trás disso aí, além de espiritual, não é? E o que Satanás fez? Usa essas pessoas, usa esses poderes religiosos, essas influências, para pisar. Estou trazendo isso para os dias de hoje, para pisar a lei de Deus, né? E aí, nos púlpitos das igrejas, são pregadas meias verdades. Nos púlpitos das igrejas
Você pode perceber, essas igrejas estão lotadas aí, ó. As pregações, as mensagens são direcionadas à autoajuda, não é? Aquilo que é para chamar atenção mesmo, aquilo que é para corrigir, para repreender, aquilo ali é deixado de lado. Né? Você pode perceber que as mensagens, elas vão numa direção de acolhimento, autoajuda ali e tal, Jesus te ama, querem só Jesus como Salvador. Não, aconteça o que acontecer, o Senhor vai te salvar, tal, beleza, mas não querem Jesus como Senhor. Que ele vai tomar conta da sua vida, vai mudar o que precisa ser mudado, vai direcionar para o caminho correto. Isso ninguém quer. As igrejas estão lotadas, as pessoas vão para lá, choram, não sei o quê, nossa, que acolhimento. Não tem problema nenhum em relação a isso, tá tudo certo. Só que não é somente isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, vinde como estás. Ela disse, vinde como estás. O próprio Cristo disse, venha como você está. Mas não é para você permanecer como você está. Venha como estás, porque nós não temos condições, nós não damos conta de mudar a nossa vida por nós mesmos. É o Espírito de Deus que faz isso em nós, né? Tanto o querer quanto o realizar. Mas aí nós precisamos vir com o coração aberto e aceitar a transformação de Deus. Porque se nós viermos para a igreja e permanecermos da mesma forma que nós éramos antes, não tem razão. Por que, né? Vir para a igreja. Então, o que nós temos isso aí hoje é as verdades pisadas, né? Principalmente a verdade do santuário, que é Jesus Cristo como centro, é o sacrifício de Cristo, sabe? A verdade do santuário é Cristo como Salvador, sabe? É tirar... Quando o inimigo de Deus, ele pisa nessa verdade do santuário, ele pisa no sacrifício de Cristo, ele joga essa doutrina por terra, ele está tirando do coração, ou tentando tirar do coração do ser humano, o desejo de salvação. Porque toda a didática, toda a dinâmica do santuário apontava para o sacrifício de Cristo. Não é? Então ele está lutando diretamente contra o príncipe dos exércitos. Todos os exércitos, né? Celestiais, que é Cristo, o comandante. Né? Então, quando ele coloca essa verdade por terra, através de líderes religiosos e poderes religiosos, ele está fazendo isso para tirar do nosso coração, da nossa mente, o desejo de salvação. Então, para-se de mencionar a lei de Deus, para-se de mencionar o sacrifício de Cristo, né? Para-se de mencionar as verdades bíblicas, para depois começar aí nessa sequência única de autoajuda, não sei o que lá, e as pessoas choram. Nossa, não tem problema nenhum com relação a isso, devemos acolher as pessoas. Tem momentos do culto realmente que a gente vai ali tratar da questão emocional, tem que ter uma autoajuda, a igreja é acolhedora. Mas o problema é que está ficando apenas nesse segmento. E aí as verdades bíblicas, o restante das verdades bíblicas tão importantes quanto o acolhimento, estão perdendo espaço. E aí as igrejas enchem, né? Uai, já que não vai mexer com o meu jeito de ser, né? Não vai me confrontar, a palavra não está me confrontando. Então, tá tranquilo, é uma igreja que eu gosto de ir, eu me sinto bem lá, né? E aí tá cheio as igrejas, né? Prosperidade, a doutrina da prosperidade, né? Que coisa impressionante, né? Aliás, a teologia da prosperidade, né? Que coisa, nunca vi nada sobre isso na Bíblia, né? E isso enche as igrejas, né? Falar o tempo todo de prosperidade, tal, não sei o que, etc. Isso lota as igrejas, né? Se você já encontrou alguma coisa sobre a doutrina, a teologia da prosperidade na Bíblia, coloca aqui nos comentários, porque eu não encontrei ainda não. Por isso que é importante vocês comentarem, porque aquilo que nós falamos aqui, que ficar aí e tal, de alguma forma, de uma interpretação que você não concorde, coloca nos comentários aí. E se você encontrou aí na Bíblia algo relacionado à doutrina ou à teologia da prosperidade, coloca aí, porque eu nunca encontrei, não. E isso enche as igrejas, né? Nossa, bênção, bênção, bênção. Mas tem o propósito. Tem o carregar a cruz também, junto com Cristo. Quem quiser vir após mim, palavra de Jesus, tome a sua cruz e siga-me. E tomar a cruz envolve uma série de situações, né?
Cristo não prometeu nada pra gente aqui nesse mundo de maravilhoso, não. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ponto. Ponto. Agora, claro, nós teremos aflições, teremos problemas. Com Cristo é muito mais fácil passar por isso. Não é? Há caminhos que parecem ao homem direito, mas no final é o que? Caminho de morte. Então temos que tomar muito cuidado. Sempre com Cristo, em qualquer situação que for, é melhor. É muito melhor, não é? Vamos lá, então. Para a terceira pergunta aqui, ó. Por quanto tempo Satanás agiria para deixar as doutrinas de Deus por terra? Pergunta número 3. Isso aqui é importante. Olha só. Apocalipse 12:16. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançaria da sua boca. Muito bem. Daniel 7:25. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e serão entregues na sua mão por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso que é muito importante a gente poder entender. Depois eu vou fazer alguns vídeos aqui no canal sobre essas terminologias, né, do Apocalipse que a gente precisa entender, né, essa simbologia que envolve o livro do Apocalipse. Então vamos lá. Por quanto tempo Satanás agiria para deitar, ou seja, colocar abaixo, né, as doutrinas de Deus por terra? Olha só. Primeiro a gente precisa entender, em profecia, um dia equivale a um ano, tá? No calendário judaico aí, 360 dias, no calendário judaico, né? A gente pode ver isso lá em Números 14:34 e Ezequiel 4:7. Muito bem. Como o historicismo, né, que é o método bíblico aceitável, ou seja, aquilo que é profético, ele tem que se cumprir na história, ok? É o historicismo. O método historicista, né? Como o método historicista ensina que a profecia se cumpre na história, encontramos no Edito, né, de Justiniano o início de um período em que se identifica com o cumprimento dessa profecia. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? Em 538 d.C., o bispo de Roma tornou-se líder supremo do cristianismo. Nesse ano aqui, ó, o bispo de Roma, 538, né, o Papa, se tornou o líder supremo do cristianismo, a partir aí desse decreto aí, né, desse documento aí do imperador Justiniano. Muito bem. Essa supremacia se estendeu por 1260 anos, terminando no ano de 1798 d.C., com o aprisionamento do Papa Pio VI pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Então, durante esse período de 538 até 1798, houve uma supremacia da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí nós temos o quê? A mudança dos tempos e a lei. Lembra lá no nosso estudo sobre o selo de Deus? Que Deus tinha um selo no tempo, não é? Ou seja, houve mudanças nas doutrinas. Aí nós não temos mais o sábado como dia de guarda, agora é o domingo. Novas doutrinas que não têm base bíblica foram incorporadas à Bíblia e nos púlpitos das igrejas, por exemplo, como a imortalidade da alma. Não é? Então, Satanás, a partir da sua influência, né, nesses grupos que insistem em não seguir a orientação correta da Bíblia, que estão aí em busca mais de poder do que adoração a Deus, através desses grupos, dessas instituições, desses organismos religiosos, ele vai mudando os tempos e a lei. Não é? Ele vai alterando as doutrinas, aquilo que é sagrado, que é fundamental para o povo de Deus, ele vai deitando, ele vai quebrando a sua força, né? E aí ele vai colocando a tradição acima do texto bíblico. Isso é um perigo.
Ninguém tem autoridade para mudar a lei de Deus e os textos bíblicos. A tradição, a cultura nunca poderá estar acima da palavra de Deus. Nunca, em hipótese alguma. Porque a palavra é de Deus. De Deus. A cultura, o secularismo é humano. Então o humano nunca sobrepõe o divino, né? E aqui, ó, Daniel 7:25. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, metade de um tempo e por um tempo, 2 tempos, não, um tempo, tempo e metade de um tempo. Então, assim, durante 1260 anos, né, que foi o período de escuridão na Europa, né, muitos foram perseguidos por pregar a verdade, por exemplo, por questionar o poder da igreja. A Inquisição. Durante esses 1260 anos, a Inquisição, assim, quando ela foi instituída, mas muitas pessoas morreram na fogueira. E das mais vis formas de crueldade, por pregarem a verdade, por questionarem o poder da igreja. Aliás, não foi só os cristãos, não, até os intelectuais, né, a ciência que se desenvolvia na época, os cientistas da época, também foram perseguidos por questionar, né, esse pensamento religioso a respeito do mundo, da natureza, né? As teorias científicas tiveram que ser refutadas. Aliás, elas foram refutadas e tiveram que muitas serem mudadas ali ou abafadas para a igreja não perder o poder, né? E as doutrinas religiosas, a espiritualidade, a cristandade foi se alterando pela força e pela violência, né? Então, assim, esse tempo foi um tempo muito importante. Nós vamos voltar a falar sobre esse tema, né? Que é muito importante, nós precisamos ficar cientes disso. E até hoje, poderes religiosos continuam deturpando a palavra de Deus. Aquilo que não está na Bíblia, eles continuam praticando. Não terás outros deuses diante de mim. A idolatria é presente. Adoração de imagens e por aí vai. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há no céu e embaixo na terra. Não se faz isso. Nós respeitamos, mas a Bíblia diz que não se deve fazer. Aqui ninguém está estabelecendo crítica à conduta de ninguém, mas precisa ser falado, não é? A palavra de Deus que diz isso. Não sou eu que estou falando porque eu não gosto. Olha, ele não gosta. Não. A palavra de Deus diz que não se deve fazer. Mas nós respeitamos, não é? Cada um tem a sua liberdade. É o livre-arbítrio. Mas no final, todos nós compareceremos diante de Deus para poder prestar contas das nossas ações, dos nossos pensamentos. Ok? Então precisa ser dita. A palavra de Deus tem que ser dita, mas com respeito. Ela tem que ser apresentada, mas nós não vamos agora entrar em conflito com ninguém por causa disso. Não, nós estamos apresentando apenas a palavra de Deus. E aí cada um julgue à luz da palavra a sua consciência. Beleza? Muito bem. 4. Que missão Deus confiou à sua igreja nos últimos dias? Isaías 58:12, olha. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas e levantarão os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador de roturas ou reparador de brechas, né? E restaurador de veredas para morar. Apocalipse 12:17, olha. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o seu remanescente, a sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, assim, qual que é a missão do povo de Deus? Restaurar as brechas deixadas, né? Restaurar aquilo que ficou para trás desses poderes religiosos, da deturpação da palavra de Deus. Então, a última geração, essa geração que aguarda agora a volta de Jesus em vida, nós temos que pregar o evangelho, falar a verdade, né? Restaurar as verdades bíblicas esquecidas,
ou restaurar as verdades bíblicas retiradas propositalmente da consciência humana, através de mensageiros, de falsos profetas, falsos mestres, falsas instituições religiosas que pregam uma verdade incompleta. Se você estiver pregando uma verdade com 99% de verdade nela e 1% de mentira, ela está completamente na mentira. A palavra de Deus ela é suficientemente verdadeira, completa, 100%. Não se pode tirar nem acrescentar. Nós já estudamos sobre isso aqui no canal. Então, o povo de Deus, a sua igreja nos últimos dias, tem que restaurar essas verdades. O sábado é uma verdade que precisa ser restaurada, né? Precisa quebrar essa ideia que está aí divulgando, né, o tempo todo da imortalidade da alma. A alma não é imortal. A alma é mortal. Porque lá na Bíblia está escrito, aquele que pecar certamente morrerá. A alma que pecar certamente morrerá e morre mesmo. Não existe poder nenhum em nós que nos faça permanecer imortais. Nós somos mortais, pecadores. Quem tem poder de nos dar o galardão, de nos ressuscitar na primeira ressurreição para a honra e glória de Deus e para morarmos eternamente com Ele é o próprio Cristo. Não existe poder em nós, não existe nada miraculoso em nós mesmos. Tudo que nós temos provém de Deus. Tem que ficar claro, as pessoas parecem que fecharam a sua mente para essa verdade. Tudo que nós temos e precisamos provém de Deus, não há nada em nós. Bom, o que existe em nós é pecado, é maldade, né? Nós estudamos aí no estudo passado, um dos estudos passados, sobre os sinais da volta de Jesus. Guerras, fome, epidemia. Olha o que o ser humano faz consigo mesmo e com a natureza. Tem algo de bom em nós? Nossa, mas você está muito radical. O que é que tem de bom em nós, se não for pela ação do Espírito Santo? A Bíblia diz. A Bíblia diz. Não, mas a educação ela é importante. Sim, a educação é importante, mas ela não é um fim em si mesmo. Pessoas altamente educadas, né, com vários diplomas intelectuais, cometem erros também. Então, para nós, somente a ação do Espírito Santo para nos ajudar. E aí, né, nós trabalhando isso em nossas vidas aí com a educação direitinho, né, também ajuda. Mas o texto principal para nós seres humanos da Bíblia é o que Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Vocês não dão conta de fazer nada sem mim. O fôlego de vida pertence a Deus, a natureza pertence a Deus, o alimento pertence a Deus, a sua vida pertence a Deus. Tem que ficar claro isso. Tem que ficar claro isso. Senão nós vamos passar aí a nossa vida inteira, Jesus vai voltar e nós não vamos descobrir as verdades bíblicas. Elas estão enterradas aí, né? Nessas teologias rasas. As verdades bíblicas, elas têm que ser ditas com respeito, com educação, com carinho, mas precisam serem ditas. Não pode, né? Então, a igreja de Deus, mesmo sendo perseguida, ao dragão aqui, o inimigo de Deus, a mulher quer dizer igreja, a igreja de Deus, ok? Em profecia, o dragão é o inimigo de Deus e a mulher é a igreja de Deus, ok? A noiva do Cordeiro. Mesmo sendo perseguidos, nós vamos e continuaremos fazendo o quê? Anunciando a palavra, restaurando verdades bíblicas. É fundamental, é importante que você entenda isso. As verdades bíblicas, elas precisam ser restauradas. Ok? Muito bem, vamos para a nossa próxima pergunta. Olha só. Apocalipse 14, de 6 a 10. Que mensagem deveria pregar o remanescente fiel? Que mensagem? Olha só, essa mensagem é fundamental. Apocalipse 14, de 6 a 10. Olha só. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Então vamos lá. Anjo aqui quer dizer mensageiro, ok? Anjo aqui quer dizer mensageiro. No Apocalipse, profeticamente falando,
Anjo quer dizer mensageiro. E voando aqui quer dizer urgência, rapidez, não é? Então vamos fazer uma comparação aqui. Quanto tempo se gasta, né, para ir daqui até São Paulo de carro? Dependendo aí, 7 horas, né? 6, 7 horas. Dependendo de onde você for. De avião é muito mais rápido, né? De avião é muito mais rápido, porque é um transporte rápido. Então, essa referência aqui de voando quer dizer rapidez, urgência, né? Quando alguém precisa viajar urgentemente para algum lugar para resolver alguma coisa, ele pega um avião. Porque de carro demora mais, né? Então aqui, ó, quer dizer urgência. Olha só, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar. Ou seja, tem um evangelho eterno. O povo de Deus aqui, ó, o remanescente fiel, a igreja verdadeira, tem um evangelho que é eterno. Uai, se tem um evangelho que é eterno, quer dizer que existe um evangelho que não é eterno. Sim, existe um evangelho que não é eterno. Que é o evangelho que a besta prega. Impõe sua marca. Deturpa a lei de Deus, retira pontos importantes da Bíblia e pega só aquilo que é fundamental ali, que vai trazer mais pessoas, que vai agradar todo mundo, né? Mas a verdade que transforma é deixada de lado, não somente a besta. A grande Babilônia, a mãe e as filhas, ou seja, a igreja mãe e as instituições, as igrejas filhas, que vão na mesma direção de fazer esse evangelho raso, né? Para deixar os templos cheios de pessoas, mas com o evangelho superficial. E isso vai ser cobrado no futuro por Deus. Olha só. O verso 7. Dizendo, o evangelho eterno, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui é fundamental. Temei a Deus e dai-lhe glória. As pessoas estão perdendo o temor do Senhor. As pessoas estão deixando de crer em Deus. É preciso restaurar essa verdade no coração deles. Devemos adorar a Deus, devemos crer em Deus. Pois é chegada a hora do seu juízo e adorai. Devemos adorar a Deus. E aqui tem aqui, ó, a Deus, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui é o criacionismo que foi jogado por terra. Ou seja, o inimigo de Deus tirou da mente humana Deus como criador, ou está tentando tirar, né? Deus como criador. Não, Deus é o criador. Porque se eu tiro da mente humana, se eu tiro do coração humano, né? A certeza, a fé em Deus como criador, em Jesus Cristo, nosso criador e mantenedor de tudo que existe, eu tiro do coração dele, né? O inimigo tira do nosso coração o desejo do céu. Para que eu vou acreditar na mensagem da salvação se eu não acredito que o mundo foi criado por Deus? Quem é esse Deus que vai me salvar? O inimigo de Deus é sorrateiro, ele é astuto. Entendeu? Ele não está brincando, não. Por isso nós não podemos brincar com a mensagem, temos que falar a verdade, porque o inimigo de Deus ele não brinca. Ele é o tempo todo inimigo de Deus. Ele não alivia, não. Ele é 100% inimigo de Deus o tempo todo, 24 horas por dia. Então nós não podemos aliviar. Por quê? Porque Jesus está às portas, nós precisamos anunciar essa mensagem. Olha só, agora a segunda voz, essa que nós vemos que foi a primeira voz, do primeiro anjo. Seguiu-se outro anjo voando, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Ou seja, todo esse poder religioso e seus adeptos que levam mentiras, propagam mentiras, mudam os tempos e a lei, que anuncia esse falso evangelho, que anuncia esse evangelho raso, todos eles vão cair. Porque a verdade de Deus tem que prevalecer, ela vai prevalecer. As verdades do homem vão cair por terra. E só estarão em pé naquele dia, aquele grande dia da volta do Senhor Jesus, os que permanecerem ao seu lado.
independente do que sofrerem, que forem fiéis até a morte, receberão a coroa da vida eterna. E você precisa entender isso, precisa ficar claro para que você tome a sua decisão ao lado de Cristo. Ao lado de Cristo, para que você possa ser salvo e viver com ele eternamente. Olha só, seguiu a terceira voz aqui, ó. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro anjo, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Ou seja, traduzindo aqui de forma bem mais fácil e bem mais tranquila, se você adorar a besta e tiver a sua imagem, você vai se perder. Você não terá salvação. Você vai se perder. Você vai se perder eternamente com Satanás e seus anjos. O fogo de Deus, o fogo destruidor, a gente ouve tanto falar por aí, né? Fogo destruidor de Deus, preparado para o diabo e seus anjos, cairá sobre você também. Então hoje é o dia de tomar decisão. Decisão essa ao lado de Cristo, sempre. Porque pode parecer que a vida tá boa aqui, tá legal ali, você tá, né? Mas presta atenção, o primeiro texto que nós lemos lá aqui, hoje aqui, ó, no estudo, há caminhos que parecem direito ao homem, mas no final são caminhos de morte. Fica atento. Fica atento aí, né? Cuidado com as aparências. Procure o evangelho eterno de Deus. Procure o evangelho que vai transformar a sua vida. Peça orientação a Deus. Cuidado com essas doutrinas. Cuidado com essas instituições, com essas igrejas que não apresentam o evangelho completo. Que não apresentam a lei de Deus completa. Que fica só naquela teologia, né? Naquelas mensagens ali, para alisar, manter as pessoas lá dentro, chorando, com a mão para cima. Cuidado! As pessoas se emocionam, sim, elas se emocionam. Né? Nós nos emocionamos. Mas nós nos emocionamos com a transformação do Espírito Santo. Quando a mensagem é falada ali, né, com firmeza, com o poder do Espírito Santo, que ele toca no seu coração, você sente ali, ó, que você não é digno diante de Deus. E aí você tem que ser transformado, você clama a Deus, ele cai de joelhos e clama a Deus com o verdadeiro evangelho. Com a ação direta do Espírito Santo, não é do jeito que a gente vê por aí, não. As pessoas entram para a igreja e mantêm os mesmos costumes que tinham antes de pertencerem à igreja. Ou seja, que transformação é essa que houve? Nossa, mas que palavras pesadas. A Bíblia é que diz isso. O próprio Cristo vai dizer isso. Nós estudamos aqui, ó. Apartai-vos de mim. Eu não conheço vocês. Quer palavra mais pesada que essa? As minhas não são tão pesadas quanto essa, eu só estou expressando aqui o que a Bíblia diz. O que Cristo vai dizer é que é mais pesado. Apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Vocês fizeram o quê? Milagres, maravilhas, adoraram, expulsaram demônios, mas eu não conheço vocês. Eu não conheço o evangelho que vocês pregaram. Aquele evangelho que vocês pregaram lá na igreja de vocês, eu não conheço ele, não foi eu que inspirei os profetas a escreverem aquele evangelho. Não sei de onde vocês tiraram aquilo. Vocês cortaram parte do meu evangelho. Vocês não falaram tudo. Vidas se perderam por causa de vocês, que não pregaram a minha palavra completa, que pregaram a minha palavra por etapas, separaram ali só aquilo que ia agradar a todo mundo para a igreja ficar cheia de dízimos e ofertas, pensando só no financeiro. E muitos se perderam. Eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso sim é uma palavra pesada, né? Mas muitos vão ouvir. Então, ore a Deus. Você que está chegando aí no canal, não é religioso, não pertence a nenhuma instituição, ore a Deus que ele vai te mostrar a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela tem o selo de Deus e cumpre todos os mandamentos. Ela prega todos os mandamentos. Ela não corta nada da Bíblia. Ela prega todos os mandamentos. O sábado,
ela prega contra a imortalidade da alma, porque a alma ela é mortal. Ela prega que nós dependemos o tempo todo de Deus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é estudado, pregado, é ministrado na igreja verdadeira. Você precisa procurar essa igreja, né? Vamos lá. Então, são 3 anjos. São 3 mensageiros. Essa aqui é conhecida como a tríplice mensagem angélica, né? Tem a ver com a adoração a Deus, a criação de Deus, restaurar a verdade de Deus como Criador. Porque a onda que nós estamos vivendo agora é da evolução. Tudo bem. A pessoa é livre para poder acreditar em que ela quiser. Mas Deus continua sendo o Criador. Ah, mas eu não acredito. Tudo bem, não tem problema. Mas Deus continua sendo o Criador. Você aceitando ou não, acreditando ou não, não importa. Deus continua sendo o Criador. E aí nós precisamos restaurar essas verdades bíblicas na mente das pessoas. Porque foi deturpado isso. Há séculos que as pessoas vêm deixando de crer em Deus como Criador. Isso é fundamental. Nós mudarmos essa realidade. Muito bem. Aqui, ó. Aliás, aqui, ó. Apocalipse 14:12. A pergunta número 5. Que mensagem deveria pregar o remanescente fiel? Ah, nós já falamos um pouquinho aqui, né? Sobre essa questão da pergunta 5 aqui, ó. Era só mais um texto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso, era só mais um texto. Então, vamos ler esse texto aqui, ó. Agora é o 12. Apocalipse 14:12. Vamos lá, aqui, ó. Ao 12 aqui, ó. Essa é a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Muito bem. Ou seja, nós temos que perseverar na fé. E aí nós teremos muitos problemas. Porque é a maioria que está embarcando aí nesse evangelho diferente, que vai receber aquelas palavras de Cristo lá. Apartai-vos de mim. Porque a maioria está indo, né? E as pessoas entendem, né? Tem até um ditado popular que a voz do povo é a voz de Deus, não sei aonde, né? Não sei onde. Mas se a maioria está embarcando, né? Numa certa onda, então deve ser bom, porque todos estão indo, então é bom para todos. Não, senhor. Não, senhora. Então toma muito cuidado. Nesse caso aqui da palavra de Deus, para o tempo do fim da igreja verdadeira, é a minoria que terá razão. Porque é a minoria que está observando aqui, ó, a palavra de Deus. Ok? Então presta atenção nisso aí. Não perca tempo, ok? Estude a Bíblia para você descobrir a igreja verdadeira. Olha só, como a Bíblia identifica movimentos que não têm compromisso com a verdade presente, com a verdade de Deus, com a verdade agora. Olha só. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, João apresentando aqui, vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Então vamos entender aqui, ó. Mulher quer dizer igreja. Então a mulher vestida de branco, pura, simboliza a igreja verdadeira, o povo de Deus. Ok? A meretriz aqui que se acha sentada sobre muitas águas. Essa meretriz, que algumas versões diz prostituta, é a grande Babilônia. Aquela que corrompe as nações com o falso evangelho. Ok? Isso você precisa entender. E aí, ó, as 7 taças, que tem as 7 taças aqui, ó, falou comigo dizendo, as pragas vão cair sobre eles. Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Águas quer dizer povos. Então, essa falsa igreja, essa meretriz, a grande Babilônia, a besta, são sinônimos do mesmo poder religioso. Ele está sentado sobre muitas águas, ou seja, está sobre muitos povos, tem muitos adeptos, muitos fazem parte desse movimento religioso, desse poder religioso, e muitos são simpatizantes das suas ideias. Então, sobre as águas quer dizer o quê? Muitos povos são adeptos e são simpatizantes desse poder religioso, ok? Olha só,
Com quem se prostituíram os reis da terra, com vinho de sua devassidão, foi que se embebederam os que habitam a terra. Aqui, esse vinho, embebedar, né? Desculpa. Embebederam aqui os habitantes da terra. Esses termos fazem referência aqui ao evangelho errado, que vão apresentando as pessoas para o engano. É o evangelho raso, superficial, né? Separado, com trechos separados para agradar as pessoas, para as igrejas encherem. Mas a verdadeira mensagem, aquela que transforma, que muda o caráter pelo poder do Espírito Santo, essa mensagem ela não é popular. Não é uma mensagem que é aceita, né? Mudança de vida, né? Tal, não pode ser assim, mas isso não é muito bem visto. As igrejas que pregam o evangelho corretamente, elas estão vazias. As pessoas não querem ouvir a verdadeira mensagem, elas querem ter o seu ego massageado. Né? Não, tal, não sei o quê. Não é? Aqui, ó. 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, né? Besta repleta de nomes de blasfêmia com 7 cabeças e 10 chifres. Chifres aqui quer dizer poder e reino, tá? Achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com imundícias de sua prostituição. Abominações, evangelho deturpado, ok? Imundícia de sua prostituição. O que é prostituir aqui? Espalhar essas mentiras para os povos, para que as pessoas possam ter a sua mente corrompida também. Espalhar esse falso evangelho, essas falsas doutrinas, por exemplo, a mudança do sábado para o domingo. Isso não é bíblico. Então, quando se espalha isso, isso é o mesmo que prostituir, que é o termo que é usado por João aqui, né? Ou seja, a deturpação espiritual das verdades bíblicas, da aplicação prática delas em nossas vidas. Nós temos que ficar atentos a isso, né? Olha só, na sua fronte achava-se escrito o nome de um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, a Babilônia é o poder contrário ao poder de Deus. A Babilônia é o poder religioso, a mãe de todas as igrejas, aquela que corrompeu todas as igrejas, né? Que perdeu a linha e caminhou para o lado do poder, né? É a grande meretriz do mundo, é aquela que se prostitui com os reis da terra, com as pessoas, engana as pessoas com um falso evangelho, não é? E pessoas humildes e pessoas de bom coração são enganadas por essas falsidades, por essas mentiras religiosas, por esse evangelho que não está na Bíblia. Então, a grande Babilônia e as suas filhas, a meretriz e as suas filhas, é o termo usado por João aqui, os termos usados por João do Apocalipse, esses ouvirão. E aqueles que não quiserem mudar de vida, se arrepender, ter sua vida restaurada, eles ouvirão de Deus: apartai-vos de mim. Jesus Cristo falará com isso: apartai-vos de mim, vocês que praticaram iniquidade, eu não vos conheço, não sei nem quem são vocês. Eu sondei os corações de vocês. Eu sondei os corações de vocês e vi que o intuito, o desígnio do coração de vocês não era me adorar, era da boca para fora. Era engano e poder que vocês queriam, era dominar o outro que vocês queriam e usar a minha palavra para dominar. A palavra de Deus não é para dominar, a palavra de Deus é para restaurar. A palavra de Deus é para reparar feridas, reestruturar. A palavra de Deus é para dar liberdade e não aprisionar. A liberdade do pecado, que é o grande mal, a grande prisão desse mundo. A grande prisão desse mundo é o pecado. Nós estamos presos nesse mundo por causa do pecado. E a palavra de Deus, o próprio Cristo, ele veio para nos dar liberdade, liberdade plena com ele. Então, para nós fecharmos aqui o nosso estudo de hoje, né? Qual é a igreja verdadeira? A igreja verdadeira é um povo. É um povo que no momento certo Deus irá reunir. Esse povo, ele está espalhado por aí, em várias outras denominações.
São pessoas humildes e sinceras de coração. Deus fará o chamado, Jesus Cristo fará o chamado através do Espírito Santo, e essas pessoas sairão dos seus lugares e formarão um único povo. Esse povo vai terminar a obra de Deus. Esse povo vai terminar a missão de Deus, que é avançar com o Evangelho, que são as 3 mensagens aqui que nós lemos, né, dos anjos, o primeiro anjo, o segundo anjo, o terceiro anjo. É esse povo que vai anunciar novamente que Deus é o Criador. Que não importa que as pessoas divulguem aí pesquisas científicas, comprovem, podem fazer o que for sobre a evolução, sobre o que quer que seja. Deus é o Criador, não tem para onde fugir. Deus é o Criador, e essas verdades elas serão restauradas. A verdade do sábado será restaurada. A verdade da mortalidade da alma será restaurada. Então, esse remanescente, esse grupo de pessoas honestas, coração puro, que estão espalhadas por aí, Deus a juntará no momento certo, para ser a igreja verdadeira, o grande povo que vai finalizar a obra de Deus. Mas até lá, o que eu faço então, né? Será que eu vou ficar sem frequentar nenhuma igreja? Né? Será que tem algum problema aí com as instituições? Claro que não, né? Tem pessoas santas, de coração puro em todos os lugares. Mas tem uma igreja que não retirou nada da teologia da Bíblia, nada da Bíblia, e que prega isso 24 horas por dia, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, se você quer uma igreja, você quer frequentar uma igreja que prega a verdade bíblica de Gênesis a Apocalipse, sem tirar e nem acrescentar nada, você precisa hoje conhecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Lá você vai encontrar toda a verdade bíblica. É o sábado, é Jesus como Criador, como Senhor, é a mensagem da salvação, é a mensagem que a alma é mortal, é a mensagem da volta de Jesus, Deus como Criador. Então, as mensagens bíblicas todas, de Gênesis e Apocalipse, se você quiser compreender essas mensagens, você precisa procurar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Lá você vai encontrar. Deus te abençoe e até o próximo estudo.